Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, mas todos sabiam a que horas chegava. Às 5 da manhã, a caminhonete azul encostava na vaga dos fundos da Lincoln High. O motor desligava e por alguns segundos só o silêncio respirava. O tipo de silêncio que se instala quando alguém pisa num lugar com mais passado que presente. O Sr. Everett tirava as chaves do contato como quem cumpre um ritual. Andava devagar, sempre com uma caixa de ferramentas numa mão e um rádio velho na outra. Colocava-o no parapeito da caldeira e deixava tocando jazz baixinho, como se Miles Davis fosse capaz de manter as estruturas em pé. Ninguém fazia ideia do que se passava nos porões daquela escola. Para os professores, ele era só o zelador. Para os alunos, uma silhueta que desaparecia assim que os passos se aproximavam. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e os corredores ficavam vazios, o Sr. Everett não ia embora. Nunca ia. Ele ficava. Quer acompanhar histórias emocionantes e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Foi numa noite de novembro que ele ouviu o choro. Não um choro escancarado, mas o tipo de som que alguém tenta engolir. Vinha do velho vestiário dos fundos, onde nem as baratas se davam ao trabalho de ficar. Everett desligou o rádio, guardou as ferramentas e seguiu o som com a calma de quem não se assusta fácil. Empurrou a porta com o ombro e encontrou um jovem encolhido no banco de madeira. As roupas molhadas pela chuva, as mãos sujas de terra. Era difícil saber a idade. Podia ser 20, talvez 30, mas o olhar era de quem já tinha enterrado mais do que lembrava. Banheiro masculino fecha às 7, disse Everett, sem raiva, sem ironia. O rapaz levantou os olhos, devagar, como se esperasse um veredito. Não tenho para onde ir, ele disse, mas não vou roubar nada. Só preciso de chão seco por umas horas. Everett olhou para ele por longos segundos. Não respondeu. Apenas virou-se. Voltou 5 minutos depois, com uma toalha, um cobertor grosso e uma chave. Tem uma sala trancada. No subsolo, antigo almoxarifado. Fica quente por causa das tubulações. Não ronque alto. O rapaz não acreditou de imediato. Mas quando viu as instruções rabiscadas num papel, código da porta, caminho entre os corredores, onde desligar a luz, soube que aquilo não era impulso. Era preparo. Aquilo já tinha acontecido antes. Na manhã seguinte, a sala estava mais limpa do que quando Everett a deixara. Uma prateleira consertada, o registro da caldeira finalmente sem gotejar. Havia um bilhete dobrado, escrito com letra firme. Obrigado. Não estou quebrado. Só estou fora de lugar. Everett não comentou com ninguém. Na noite seguinte, deixou um sanduíche de pastrame e um suco de caixinha em cima do tambor de graxa. Não disse nada. Não perguntou nada. O rapaz voltou. E assim, seguiram. Dias virando semanas. Um cuidava da escola, o outro do silêncio. O nome veio aos poucos. Primeiro Cord, depois Eli Cordell. Nunca contou sua história toda. Mas algumas peças vazaram como água sob porta mal vedada. Estudara engenharia mecânica antes do alistamento. Servira em Kandahar. Voltara para encontrar a mãe internada e o apartamento já ocupado por estranhos. Não tinha amigos, não tinha plano. Só tinha aquela estranha paz de ser ignorado. Uma noite, enquanto Everett ajustava um painel elétrico, ouviu Cord dizer, quase como quem pensa alto: é engraçado. Quando a gente some do mundo, ninguém vem procurar. Mas quando a gente começa a aparecer de novo, parece que incomoda. Everett assentiu com a cabeça, não disse nada. Tirou do bolso um chaveiro gasto e entregou ao rapaz. Pode usar essa entrada lateral. Não tem câmera. E ninguém vê quem entra quando ainda está escuro. Você confia em mim? Não. Mas respeito você.
E isso basta. A escola continuava funcionando. Professores passavam correndo, alunos chutavam armários, a diretora reclamava da verba congelada. Mas o coração da Lincoln High agora batia mais forte no subsolo, onde um zelador e um desconhecido remendavam o que podiam: válvulas, caldeiras e talvez, quem sabe, o próprio mundo. Ninguém sabia, ninguém via. Mas toda manhã, às 5, a música recomeçava no porão. Um saxofone arranhado, um rádio velho e 2 homens que tinham pouco a dizer, mas tudo a oferecer. O inverno em Clay Ridge não tinha piedade. Ventava como se o tempo quisesse apagar a cidade do mapa. E a caldeira da escola, velha, ruidosa, teimosa, era o único lugar onde o frio não entrava pelas frestas. Foi ali, entre canos enferrujados e cheiro de óleo queimado, que Ben Marlowe ouviu pela primeira vez a verdade. Cheguei em casa com medalhas que não pedi. A voz de Matt era baixa, mas firme, como quem já contou aquela história só para si mesmo, milhares de vezes. Medalhas. Ben limpava a ferrugem de uma válvula quando parou, apenas por respeito. Medalhas e silêncios. Completou. Matt. Minha esposa. Tentou, sabe? Mas eu já não era quem partiu. Meus pais morreram na minha 3ª missão. A casa foi vendida sem eu saber. Ben não disse nada. Ficou apenas ali, presente, como se a escuta também fosse um tipo de abrigo. Matt fez um gesto largo, apontando o porão improvisado onde dormia. Não é por pena que estou te contando, é só para você entender por que aceitei isso. Um ruído de metal ecoou lá em cima, provavelmente uma porta se fechando com o vento. A escola respirava em suspiros longos e quentes pelo sistema de aquecimento. Fiz uma promessa para o meu sargento, disse Matt, quase num sussurro. Antes dele morrer, eu disse que faria algo que prestasse se voltasse vivo. Ben não respondeu com palavras, apenas assentiu, como quem entende que certas promessas não se quebram, mesmo quando tudo em volta já quebrou. Nos meses que seguiram, o acordo silencioso continuou. Entre o fim do inverno e o início da primavera, Matt começou a reparar pequenas coisas pela escola. Um trinco emperrado, um cano vazando, uma janela que insistia em não fechar. Nada grandioso, nada notado. Mas escolas velhas têm olhos. E o pó registra passos como pergaminhos antigos. Foi um professor de matemática quem primeiro reparou nas pegadas no depósito. Pouco depois, a segurança reforçou rondas. E então vieram as câmeras, as perguntas e o olhar desconfiado da diretora. Naquela tarde, Ben foi chamado ao escritório. Sr. Marlowe, disse a diretora Davis, formal como quem lê um veredito. Acreditamos que o senhor tem permitido a entrada de pessoas não autorizadas nas dependências da escola. Após o expediente. Isso constitui uma violação grave dos nossos protocolos. Nenhum aluno esteve em risco, respondeu Ben, com a voz firme de quem não se arrepende. Então admite. Admito ter feito o que pude por alguém que o país esqueceu. O vice-diretor pigarreou. Isso pode custar seu cargo, Ben. Décadas, aqui ou não. Ben olhou para os dois com as mãos marcadas por anos de trabalho. Pensou nas noites esfregando o vômito adolescente dos corredores, nos banheiros entupidos, no calor sufocante da sala da caldeira que só ele sabia manter viva. Se for demitido por ter humanidade, aceito de bom grado, saiu com uma advertência, mas também com um aviso, novas fechaduras. A porta da caldeira, agora, exigia um crachá especial. Naquela noite, sentados entre ferramentas e ruídos de vapor, Ben contou a Matt que seria a última. Matt não reclamou. Apenas assentiu, com aquele olhar de soldado que já sobreviveu a despedidas. Demais. Antes de sair pela última vez, entregou a Ben um papel dobrado. Se um dia ouvir meu nome, saiba que eu não esqueci. Ben guardou aquele bilhete por 15 anos. Nunca leu em voz alta. Nunca explicou para ninguém, mas também nunca o jogou fora.
Os anos passaram, e Clay Ridge murchou como uma flor esquecida no vaso. Orçamentos cortados, professores transferidos, salas vazias. Até o prédio começou a parecer cansado. Ben, agora com 78 anos, seguia lá. Mais lento, mais constante, como o som dos canos no inverno. A escola anunciou seu fechamento em março. A notícia caiu como um balde de água fria num lugar já acostumado, com o gelo. Seria vendida. No lugar, apartamentos de luxo com vista para o que restou da cidade. Haveria uma reunião, explicações, protocolos. O ginásio lotou de pais furiosos, alunos nostálgicos, professores exaustos. A diretora atual, Karen Mitchell, tentou manter a compostura, lendo notas impressas com voz calculada. Entendemos o valor histórico, mas há realidades financeiras inescapáveis. E então, um som. Portas de SUV se fechando do lado de fora. Todos viraram os rostos para as janelas. 4 veículos pretos, vidros escuros, silêncio pesado. As portas duplas se abriram. Um homem de terno cinza escuro entrou, seguido por 3 assistentes. Não sorriu, não se apressou. Apenas caminhou, como quem sabia exatamente onde estava indo. "Boa tarde", disse ele com uma voz firme e sem pressa. "Desculpem a interrupção, a diretora tentou intervir, mas ele foi direto. "Meu nome é Matthew J. Cordell, CEO da Cordell Defense Systems. Estou aqui com uma proposta." Ben, encostado no fundo da sala, deixou a caneta cair. Cordell continuou. "Esta escola não será convertida em apartamentos. Comprei a propriedade esta manhã, e ela será mantida. Mais do que isso, expandida." As pessoas murmuravam. Alguns riam, sem saber se era piada. Outros apenas olhavam, tentando lembrar de onde conheciam aquele nome. "Vamos transformar Clay Ridge numa escola pública com ênfase em STEM, bolsas integrais para filhos de veteranos, e uma fundação que bancará tudo isso." Silêncio. Então, Cordell olhou para o fundo da sala. Seu tom mudou. "Sr. Ben Marlow, poderia vir até aqui?" Todos se viraram. Ben hesitou. Depois caminhou. Suas botas velhas pareciam ressoar mais alto que os aplausos que ainda não tinham começado. Cordell estendeu a mão. "O senhor lembra de mim?" Ben encarou o homem. Os olhos eram os mesmos, só que agora brilhavam com algo mais. Algo limpo. "Lembro sim." Cordell virou-se para o ginásio. 15 anos atrás, este homem me deu abrigo. Numa sala de caldeira esquecida, eu era um fuzileiro. Ninguém queria me ver. Ele me viu, fez uma pausa. Me deu um lugar quente e dignidade. Quando o mundo me tratava como lixo, ele me tratou como gente. Agora ninguém falava, ninguém respirava alto. Isso não foi caridade, foi humanidade, e hoje é por isso que estou aqui. Ben baixou os olhos, mas Cordell ergueu sua mão para que todos vissem. Ele me prometeu calor, eu prometo futuro. E então, finalmente, vieram os aplausos. Não por Cordell, mas por um velho zelador que há muito tempo entendeu que grandes mudanças começam com pequenos gestos. Ele manteve-se de pé, imóvel, sob os holofotes improvisados daquela noite que já entrava para a história da escola. A plateia, agora em absoluto silêncio, não o via mais como apenas o homem do balde e do esfregão. Via um pilar, invisível, por décadas, sustentando gerações inteiras sem jamais exigir crédito. Cordell retomou a palavra com uma voz que traía, por um instante, a emoção contida por anos. O que o Sr. Marlow não sabia era que, durante aqueles meses, eu usava o computador da biblioteca, escondido entre turnos e vergonha, para escrever o primeiro esboço do algoritmo que mudaria minha vida. E, ironicamente, talvez também a de vocês. O silêncio virou reverência. Cordell segurava o papel como quem segura algo sagrado. Eu prometi a mim mesmo naquela última noite, antes de partir,
que se algum dia eu conseguisse reconstruir minha vida, voltaria. Voltaria por ele. Ao redor, professores que haviam dividido corredores com Ben por décadas pareciam vê-lo pela primeira vez. Pais que o ignoravam em reuniões, que passavam por ele como se fosse parte da mobília, agora se curvavam em respeito mútuo. Durante anos, ninguém lembrava do meu nome, mas eu sempre lembrei do dele, porque ele foi o primeiro a me tratar como humano, e isso muda tudo. O plano de Cordell para a escola era mais que generoso, era visionário. Laboratórios de ponta, programas de engenharia e tecnologia, bolsas integrais para filhos de veteranos. O velho edifício, que um dia gemeu de cansaço, seria reerguido como símbolo de resiliência. Mas uma cláusula foi anunciada com firmeza. Ben Marlow deverá receber nomeação vitalícia como diretor emérito de instalações. Com salário digno, com respeito irrevogável. Quando a multidão irrompeu em aplausos, Ben sentiu o peso de décadas escorrendo pelos ombros. Não era vaidade, era alívio. O tipo de paz que só vem quando se prova para si mesmo que nunca foi em vão. Após o tumulto, Cordell o abordou longe das câmeras. Espero não ter te envergonhado, Ben. Você me honrou, filho. Só me honrou. Cordell sorriu. Você me viu. Quando o mundo inteiro me apagava, você me viu. A transformação começou naquele verão. Engenheiros, operários, arquitetos, todos pareciam movidos por algo além de salário. Uma história que agora os inspirava. O antigo prédio foi revitalizado sem apagar suas cicatrizes. A fachada não foi mantida, mas por dentro cada sala brilhava com novas promessas. O corredor principal foi renomeado. Agora era o Salão dos Heróis Silenciosos. Suas paredes contavam histórias de veteranos, paramédicos, professores, pessoas comuns com atos extraordinários. Alunos passavam por ali em silêncio, lendo biografias antes invisíveis. Aprendiam sem que ninguém precisasse dizer. Grandeza não grita. A antiga sala da caldeira onde tudo começou virou memorial. Sem holofotes, sem exagero. Só uma placa de bronze discreta. Em homenagem a uma noite de abrigo que mudou 2 vidas. Ben continuava suas rondas diárias. Agora, com um uniforme novo, um rádio moderno e um jovem assistente a tiracolo. As crianças o chamavam pelo nome. Professores pediam sua opinião. Diretores o consultavam como se ele fosse o verdadeiro zelador da história. Na reinauguração oficial, Cordell subiu ao palco não com terno, mas com o uniforme dos fuzileiros. Navais era simbólico, era poético. Perguntam-me o que é sucesso, disse ele à plateia lotada. Acham que é o número na conta bancária. Mas sucesso, meus amigos, é o que você provoca nos outros quando já não está mais na sala. Ele apontou para Ben, sentado na primeira fila, com olhos úmidos. Este homem nunca dirigiu uma empresa, nunca teve uma sala com ar-condicionado, mas uma escolha silenciosa, a de me tratar com dignidade, ecoou por 15 anos. E agora impacta centenas de vidas. Fez uma pausa. O silêncio era denso, respeitoso. Ele me viu. Me viu quando eu era só poeira aos olhos do mundo. E é por isso que tudo isso existe, porque alguém decidiu olhar com compaixão, em vez de julgamento. Depois da cerimônia, Cordell encontrou Ben revistando uma das novas salas de ciência. Ainda inspecionava tudo, como se a escola fosse seu próprio coração. Você ainda faz hora extra, velho amigo. Ben sorriu, sem parar de checar os cabos do projetor. Cordell tirou um papel dobrado do bolso. O mesmo que te entreguei há 15 anos. Ben o desdobrou. Era o esboço do algoritmo. Feito à mão. Tinta desbotada. Mas ali estava. O nascimento de uma fortuna, desenhado ao lado de uma caldeira enferrujada. Você nunca soube o que era isso, não é? Só sabia que era importante para você. Foi o começo de tudo. Agora é seu.
porque nada disso existiria sem aquele gesto. Ben segurou o papel com as duas mãos. Então acho que valeu a pena. Semanas depois, Ben percebeu algo incomum nas pranchetas de formatura. Todos os alunos tinham bolsas universitárias, sem exceção, independente da renda. O fundo é anônimo, disse o orientador. Mas Ben já sabia. Alguns gestos não precisam de assinatura. Eles carregam algo mais forte, memória. E algumas histórias, como a de Clay Ridge, nunca acabam de verdade. Elas só mudam de forma, como o som de uma voz gentil, ecoando por décadas. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.